Então, uma história para finalizar essas que estamos contando hoje, que podemos chamar esta a mãe de todas as histórias do vô Gino. É como ele comprou a primeira Bíblia que entrou na vacaria. Vô Gino, como já disse, era religioso, ele fazia promessas, ele pagava promessas, e ele ouvia falar na Bíblia, e ele queria muito adquirir uma Bíblia. Ele conta que o seu pai, senhor Aniceto, dizia: Gino, a Bíblia não é para todo mundo, a Bíblia é para os padres e os bispos. O povo não pode ter uma Bíblia. Mas ele não se inquietava e queria uma Bíblia. Ele foi a Vazia Alegre, falou com o padre disse: olha, Gino, não pode, o leigo não pode ter Bíblia, não existe Bíblia à venda, e mesmo a Bíblia não é para estar na mão de qualquer um, não. Então ele encontrava essa dificuldade. Mas um dia os evangélicos já estavam visitando o sítio Baixio e tinha entre os carros pessoas que já conheciam o evangelho e que já conheciam a Bíblia. Então meu pai encontrou o senhor Antônio Carlos e disse que gostaria de comprar uma Bíblia e tal, mas não tinha, porque era difícil, e o senhor Antônio Carlos disse: não, tem Bíblia. Se quiser eu adquiro lá com os americanos e trago e lhe vendo. Meu pai disse: mas se você chegar e eu não tiver o dinheiro? Ele disse: eu trago a Bíblia e você me paga um dia quando puder e quiser. Então não demorou, o senhor Antônio Carlos trouxe a Bíblia. E meu pai recebeu, ficou muito admirado, começou logo a fazer as primeiras leituras, mas a avó Joana, mãe do meu pai, ouviu falar que Gino tinha comprado o livro do cão. O cão era a palavra usada para Satanás naquela época. E o livro do cão é porque comprou a um crente, o Antônio Carlos. Então era o livro do cão. Então a minha avó logo mandou chamar o meu pai e disse: eu ouvi dizer que você comprou o livro do cão. Ele disse: comprei, mamãe. Ela disse: pois vá buscar para nós queimar aqui em casa. Quero queimar aqui em casa. E vô Gino disse: pois tá bom, mamãe. Aí foi em casa, pegou a Bíblia, ele morava muito próximo da casa da avó Joana, levou e disse: aqui, mamãe, mas vamos fazer assim, mamãe, em vez de queimar agora, vamos ler um pouquinho esse livro, que é o livro do cão, porque se nós ler, aí nós conhecemos o cão melhor, e quando um dia o cão chegar para nos tentar, a gente vai saber se defender melhor. Vamos ler um pouco? Ela diz: pois faça assim, deixa o livro aqui em casa e à noite venha para você ler. Então à noite meu pai foi e leu, começando a ler em Gênesis, a criação, a história de Adão, e prosseguiu toda aquela bonita história. Leram até alta noite e aí combinaram: o livro fica aqui, amanhã você vem. E assim se passaram alguns dias. Meu pai sempre lendo, em seguida ali no livro de Gênesis, vocês sabem as histórias lindas de, por exemplo, Abraão, Jacó, Isaac, a belíssima história de José do Egito. Então, quando foi com uns 8 ou 10 dias, aí meu pai já sabia que a avó Joana tinha mudado de atitude. Mas aí meu pai disse: mamãe, nós já lemos o livro, a gente já sabe que é do cão mesmo, vamos queimar hoje? E ele contava que ela disse: meu filho, esse livro é de Deus e ninguém queima esse livro. Se você queimar, eu não lhe abençoo mais. E daí ficou esse livro. Eu que nasci em 1938, e eu acho que esse livro foi comprado em 1938 porque, olha, meu pai teve 4 filhos antes de mim. E os nomes eram, olha, Marcelino, Jocelina, Josefa e Francisco. Então, olha o meu nome, Davi. De onde ele tirou esse nome? Da Bíblia. Depois de mim nasceu outro menino, e olha o nome, Daniel. E daí para frente, meu pai botou nomes bíblicos na maioria dos filhos: Joel, Maria, José, todos nomes da Bíblia.
Então, eu era criança nos anos 40, me lembro muito bem de meu pai. Ele ia para a roça, quando chegava de tardezinha, ele pegava a Bíblia, sentava lá no alpendre, na calçada, e ele lia em voz alta, como quem estava cantando. Não tinha música, mas ele tentava fazer o tom de música. Então eu passei talvez 10 anos ou mais ouvindo meu pai ler essa Bíblia. Mas ele lia, gostava, ele ouvia falar nos crentes e nós todos nos tornamos torcedores dos crentes. A gente não conhecia nenhum, mas a gente torcia por um povo que se chamava de crente e que seguia a Bíblia. Quando foi em 1949, Antônio Ângelo e pastor Francisco de Assis vieram na casa do meu pai e fizeram um culto. Eu lembro desse culto, lá na calçada, encheu de gente, o povo da vacaria foi todo. Meu pai, inclusive, dizia, a maior felicidade que eu tive foi ver o senhor Antônio Gino chegando para assistir o culto. Porque Antônio Gino era um vizinho, parente muito próximo do meu pai, muito respeitado e tal. Mas, então, a Bíblia continuou sendo lida e no início dos anos 50, especialmente de 53 para frente, eu acho que 54, é que o Evangelho foi mais pregado aqui. Os americanos começaram a visitar, especialmente o Senhor Tomé, e o resultado de Deus na vida do povo da vacaria, mas a gente pode dizer que dessa Bíblia, o resultado dessa Bíblia é que se converteu dezenas ou centenas de pessoas. A família do meu pai se converteu quase todos, porque se converteu os irmãos dele, as irmãs dele que estavam em São Paulo, no Paraná, como Marisa morava no Paraná, tia Zefinha, tia Antônia moravam em São Paulo, tia Maria morava no Gabriel, tia Anorina morava ali pro lado da Maiada Grande. Todo esse pessoal se converteu. Tia Carolina foi a última a se converter, mas se converteu. Ela já estava em Vaze Alegre quando se converteu. Tia Glória, e não ficou nenhuma pessoa sem se converter. Os filhos, os sobrinhos, toda a família. Então, o resultado que essa Bíblia trouxe para o povo da vacaria é tão grande que hoje, isso foi quando ele comprou, eu acho que em 1938. Significa o quê? 80 anos ou mais. Olha o resultado dessa Bíblia. Estamos hoje aqui, eu e Valmir, sentados, conversando e apreciando essa história, porque Deus fez muito e a Bíblia, como diz, a palavra não volta vazia. Essa palavra não voltou vazia. Rogino, muito obrigado por suas ações aqui na terra e especialmente por ter dado espaço a essa Bíblia fazer o efeito que fez em centenas de vidas dessa família amada. Amém.